Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu vou dizer para vocês, hoje o processinho vem. Hoje o processinho vem porque a minha vontade, eu vou fazer um esforço grande aqui, mas a minha vontade era só ligar o vídeo aqui, tá? E proferir xingamentos. Porque tem coisa, assim, que é melhor a gente não debater, sabe? Não tem como debater, se rebaixar, querer fazer um debate com quem não dá pra debater, tá? Mas eu decidi que eu vou fazer esse vídeo igual e vou tentar xingar bem menos do que eu gostaria, porque eu acho que nem merece debate esse tipo de pessoa, esse tipo de postura, tá? São nossos inimigos da classe. Mas eu decidi fazer esse react faz uns 4 ou 5 anos, 3 ou 4, não sei, faz tempo que eu já cantei essa pedra. E na época as pessoas, olha, Humberto, não é bem assim, pera lá e tal. E eu disse, e a cada dia que passa eu me convenço mais que eu tava certo sobre o Henry Bugalho. Eu nem devia estar dando moral pra esse cara, porque esse cara nem audiência mais tem, tá? Não tem, assim, audiência que vale a pena a gente ficar dando, vamos dizer assim, vazão para as coisas que ele fala, né? Mas como ele também tá com essa dificuldade de manter a audiência, ele começa a rastejar mais baixo, né? E agora ele chegou aqui a um ponto que a gente tem que utilizar didaticamente para mostrar bem quem é Henry Bugalho. Porque ele chegou a um ponto de soltar um vídeo com o seguinte título, que é o que nós vamos reagir agora. Thiago Braga, sim, ele mesmo, o Braguinha, tá? Braguinha, tá? Do Brasão das Armas, tá? Que é um propagandista da extrema-direita, demole Castanhari sobre a Coreia do Norte. Demole o Castanhari sobre a Coreia do Norte. Então, assim, esse é o Henry Bugalho. Eu podia encerrar o vídeo aqui, para não xingar muito e não tomar nenhum processo. É o Henry Bugalho naturalizando, tá, um dos picaretas mais perigosos do YouTube. Tá? É isso que nós vamos reagir agora. Sabe por quê? Porque o Castanhari ousou retratar a guerra da Coreia, porque ele não está falando do socialismo no vídeo dele, ele não fala do que aconteceu depois, mas o Castanhari ousou, né, abordar a história da guerra, entendendo que os Estados Unidos foram os culpados pela guerra. Tá? Que, enfim, é uma visão assim que dentro da academia de história é consensual. Tá? Foi só isso que o Castanhari fez. E aí é lógico que o Thiago Braga ia ter que dizer que isso não é bem assim, ou não é bem assim, ou se é bem assim, né, é pro bem, porque afinal de contas os Estados Unidos é bom, o que queriam lá era socialismo, o socialismo é ruim, então os Estados Unidos está certo em evitar o socialismo na Coreia. Mas esse é o Thiago Braga, que é um propagandista, né, não um profissional da história, até que eu não vi nenhum profissional de história em nenhum lugar, tá, subscrevendo o vídeo do Thiago Braga. Então, sem mais enrolação, vou tentar não xingar, embora seja isso que o Henry Bugalho mereça, tá? Porque ele é um anticomunista, ele serve o capim que a extrema-direita come para engordar. Esse é o trabalho do Henry Bugalho nas redes. Engordar a extrema-direita. Como ele está aqui fazendo, engordando o Thiago Braga. Vamos ouvir o falastrão. Algumas semanas atrás, o canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, publicou um vídeo contando a história da Guerra da Coreia e como aconteceu a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E esse vídeo, nesse momento aqui, já tem quase 1 milhão de visualizações e ele foi celebrado por muitos webcomunistas como se fosse o melhor vídeo em língua portuguesa contando a história das Coreias. Sim, porque é o único material, isso que a galera tem que entender é o seguinte, o que a gente tem aqui, esse canto do planeta, tá, é um orientalismo fudido. A nossa intelectualidade é pautada, tá,
pela visão ocidental de mundo. Uma visão eurocêntrica, uma visão do norte global, uma visão daquilo que é entendido como civilização ocidental, que é uma visão muito estereotipada da Guerra da Coreia, que minimiza a ação dos Estados Unidos. E num canal grande, foi a primeira vez que a gente viu ser contada essa história sobre outra perspectiva, tá? Uma perspectiva que dentro da academia de história, que o Thiago Braga não faz parte, Thiago Braga não é formado em história, tá? Pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, ele é formado em letras, uma especialização meia boca em história, que seria genérica, não seria nem específica em história, alguma coisa como ciências humanas, uma coisa do gênero. Quer dizer, o Thiago Braga sequer é um profissional da história. Sequer é um profissional da história. Então, assim, é isso, tá? Outra coisa, Thiago Braga hoje tem um engajamento maior ou igual ao do Castanhari, e o vídeo do Castanhari foi prejudicado pelo algoritmo, vamos lembrar. Agora aqui, enquanto eu gravo, o vídeo do Thiago Braga já deve ter passado em número de visualizações o vídeo do Castanhari. Mas além do Thiago Braga tá gigante na internet, por isso que o Henri Bugari tá aqui explorando o nome dele, o Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele, tá todo mundo explorando o nome dele, porque é assim que funciona o algoritmo divulga o Braguinha, tá? Além disso, quando o Castanhari postou o seu vídeo, ele teve que retirar o vídeo, lembra? Teve que retirar o vídeo porque apareceu um apontamento, coisa de imagem, coisa que ele utilizou ali, e ele teve que repostar. Isso aí já quebra muito o engajamento do vídeo. Então o vídeo do Castanhari certamente atingiria mais gente do que atingiu. Tá? Hoje o vídeo do Braguinha deve ter já passado em número de views o vídeo do Castanhari. Né? Mas vamos ver um pouco mais aqui a ladainha do Bugari. E aí, logo de cara, né, ao assistir aquele vídeo ali, já ficava bastante explícito o recorte que o Castanhari fez e o viés que ele adotou ali, e que era de fato uma propaganda norte-coreana. Então, assim, eu acho que ali está além de qualquer dúvida, principalmente com base nas referências. Estão entendendo? Olha só. Uma propaganda norte-coreana, não, cara. Sabe que isso existe na história? De que ponto que você está contando a história? A partir de qual entendimento que você está contando a história? Os profissionais da história, porque eu repito, eu não vi nenhum profissional da história. O Henri Bugalho não é profissional da história para avaliar. Eu não vi nenhum que não tenha entendido dessa maneira. É uma perspectiva a partir da visão dos coreanos. Dos coreanos, porque as fontes que o Bugalho vai começar a falar mal agora, né, só porque não são fontes ocidentais, né, trazem referências, inclusive, do período anterior ao socialismo, do período anterior à guerra, tá? Com base na historiografia local. Que ele adota, né? E aí o que aconteceu foi que anteontem, o canal Brasão das Armas, do Thiago Braga, publicou aqui um vídeo, resposta a isso, né? E confrontando a versão proposta pelo Castanhari. E aí o Thiago Braga faz um longo vídeo aqui, 1h20, com quase 500 mil de visualizações em apenas 2 dias, e aí vem com uma outra história para contar, e contestando, como eu falei, muitas afirmações e muitas perspectivas apresentadas pela propaganda norte-coreana. Antes de começarmos aqui, quero citar aqui uma entrevista dada pelo Noam Chomsky. Inclusive, só uma história interessante sobre isso, né? Porque a semana mataram o Noam Chomsky. Ele tá bem, ele tá vivo, ele estava internado, ele tinha tido um AVC recentemente, ele estava no Brasil internado, e ele recebeu alta essa semana. E aí, alguns dias atrás, começou a circular a notícia que foi... O SUS é tão bom que ressuscita as pessoas.
Tô brincando, eu acho que nem tava no SUS, mas enfim, só pra não perder a piada. Mas o Brasil ressuscitou Noam Chomsky. Foi veiculado inicialmente pelo portal Jacobin, e aí dizendo que ele tinha falecido. Ele já está bem idoso, 94 anos, se não me engano, e logo na sequência essa notícia viralizou, muita gente prestando pêsames ao Chomsky, mas depois foi desmentido e ele está vivo. E aí o Chomsky é alguém que se tornou um dos maiores intelectuais do século XX, é possivelmente o maior intelectual, o maior filósofo em língua inglesa atualmente também. E ele é alguém que tem profundas perspectivas e interpretações históricas, mas também sobre política no mundo, né, geopolítica, e é alguém que já falou muitas vezes sobre a questão da Coreia também. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho de uma entrevista que ele deu para o Sung Woo Lee, falando sobre vários tópicos e abordando a questão das Coreias, né? Então diz o seguinte aqui a entrevista. O entrevistador pergunta o seguinte, essa aqui é uma entrevista de 2006, né? A administração Bush declarou que a Coreia do Norte faz parte do eixo do mal e está aumentando o nível de pressão sobre a Coreia do Norte. Que efeito essa retórica terá em relação ao clima de reconciliação e paz em desenvolvimento na Península Coreana? O que você acha do líder coreano Kim Jong-il? Daí o Chomsky diz o seguinte: a Coreia do Norte é um dos países mais terríveis do mundo, não há nada de bom a dizer sobre isso. Essa é uma posição que o Chomsky sempre defendeu, mesmo quando ele tenta compreender a questão da Guerra da Coreia, o impacto que as tropas americanas tiveram em devastar a Coreia do Norte e como isso causou, sabe, um trauma histórico tremendo no país, mesmo ao tentar compreender os meandros da Guerra da Coreia, o Noam Chomsky sempre deixou muito claro que ele entende que a Coreia do Norte tem um... O Chomsky pode errar também, e independente de ele estar certo ou errado, porque eu não sei qual é o contexto do que o Henry está falando, o vídeo do Castanheira não é sobre o regime socialista na Coreia do Norte. O vídeo do Castanheira é sobre a Guerra da Coreia, tá? E não há muito, e eu duvido que o Chomsky, em algum momento da sua vida, tenha contestado a versão de que os Estados Unidos causou a guerra, tá? Que é basicamente só isso que o Castanhari disse. Um regime que é brutal e, sabe, indefensável. Mas prossegue o Chomsky aqui. Mas a questão é, o que você faz a respeito? Você tenta piorar as coisas ou tenta avançar para a reconciliação e melhorar a situação? A administração Bush está piorando as coisas. Essa retórica histérica vai, previsivelmente, aumentar os esforços da Coreia do Norte para desenvolver um dissuasor nuclear. Já fizeram isso, né? Já criaram a bomba atômica. E ainda bem, né? Ainda bem, porque a Coreia está em guerra e, assim, o que pode garantir um mínimo, né, de condições para que ela possa negociar é justamente o seu poder militar, né? Basicamente é isso, tá? E eu acho engraçado, assim, eu não tenho dúvida que a vida é muito difícil na Coreia, como é em qualquer lugar pobre do planeta, ou seja, a maior parte do planeta. Também não tenho dúvida que existem muitas restrições, porque se a gente fala do embargo que Cuba tem, o embargo que a Coreia tem é pior. Além do que, a própria posição da Coreia enquanto país em guerra também agrava o problema. Agora, é sempre uma retórica de que é o pior lugar do mundo, é um caos, assim, sendo que a gente tem experiências de economias baseadas no mercado que são tão ruins quanto, ou piores, e ainda por cima não sofrem dos mesmos embargos, não estão em guerra. Então veja, essa retórica de simplesmente dizer, olha, é uma merda aquele lugar, é terrível, é indefensável, é uma retórica da direita. Não pode ser nossa. A gente tem que conseguir olhar para as coisas em perspectiva, né? E qualquer visão que faça isso minimamente é atacada, gente. Você não vai entender o que existe na Coreia do Norte. Você vai simplesmente bloquear, inviabilizar qualquer debate, porque é horrível. Só que onde é que você vê essas informações sobre tudo isso de ruim que é? São nos canais de difusão da ideologia imperialista, que difundem essa ideologia. Né? Então, assim, não adianta o Henry Bugalho querer fazer um apelo à autoridade do Chomsky aqui, para pensar um trecho, né, para dizer, olha só, até o Chomsky concorda que a Coreia do Norte é má. Tá? Eu, repito, duvido que o Chomsky não faça uma avaliação em perspectiva, por mais que ele tenha críticas ao regime. Todos nós temos. A questão não é essa. Agora, o vídeo do Castanhari sequer era sobre isso. Lá na Coreia, e isso aí
talvez tenha estabilizado um pouco a situação, embora tenha causado outras preocupações na região. Bem, como prossegue aqui o Chomsky, e como o presidente sul-coreano apontou, você não quer que eles façam isso, já tem. Mas é compreensível porque eles fariam. Você ameaça um país com a destruição e eles não vão dizer, obrigado, aqui está minha garganta, corte-a. Eles vão tentar encontrar alguma forma de reagir. Os Estados Unidos dependem do exército tanto quanto o resto do mundo combinado. É tecnologicamente muito mais avançado e com uma capacidade de destruição enorme, que ninguém vai lutar uma guerra contra ele. O que deixa duas possibilidades para um dissuasor. Uma são armas nucleares e a outra é o terror. E assim, ao realizar ameaças significativas contra outros países, você está simplesmente inspirando terror e proliferação nuclear. Essa entrevista é dada ali na sequência, né, do 11 de setembro, já estava fresca a ideia ali, a guerra contra o terror, invasão do Iraque, ou seja, os Estados Unidos esticando seus músculos ali, né, flexionando seus músculos para tentar empreender essa guerra contra o terror, e aí incluindo a Coreia do Norte dentre esses países que seriam ameaças à segurança dos americanos. Bem, aí você tem uma visão de um grande intelectual que, como eu falei, mesmo compreendendo as sutilezas da guerra, compreendia e não tinha medo de criticar o regime norte-coreano. O que a gente percebe, e aí... Ou seja, vocês notaram, é o que a gente chama de cherry picking. O foco do que o show estava falando não era o regime norte-coreano. Então ele pinça uma coisa que corrobora o viés de confirmação dele para utilizar um argumento de autoridade. Foi só isso que o Bugalho fez nesse trecho do vídeo. O cherry picking para utilizar um argumento de autoridade. Tá bom, hein, cara? Tá bom, hein? Começamos bem. Eu não compreendo como se deu esse processo com Castanhari de achar que ele tem que pagar pedágio para os comunistas de internet. Eu não sei quando foi isso, não sei por que ele fez Pagar isso, pedágio. mas uma vez que... Cara, pagar pedágio pra quem, cara? O Castanhari sequer tem influência de alguém. Eu acho que o único comunista que ele já teve algum contato foi o João Carvalho, que foi informado e foi pedido opinião pra ele depois do vídeo. Só que o Henry, ele é anticomunista, tá, gente? Anticomunista. Que é uma característica comum aos fascistas, né? Você pode abrir qualquer verbete aí, dicionário político, pegar lá fascismo, vocês vão ver lá, anticomunismo, né? É uma característica incomum que o Henry Bugalho tem com os fascistas, né? Um ferrenho anticomunista, tá? Outra é um liberal convicto. Sabe por quê que o Bugalho vai colar junto com a versão do Thiago Braga sobre a questão da Coreia? Que ambos têm a mesma visão sobre os Estados Unidos. Eles não têm uma visão crítica sobre os Estados Unidos. Se você apertar o Bugalho, ele até vai dizer assim, não, é feio algumas coisas, tá, algumas coisas não... Mas ele realmente acha, tá? Ele realmente acha que os Estados Unidos leva a democracia para algum lugar. Que existe algum interesse que não seja simplesmente o interesse imperialista dos Estados Unidos manter a sua dominação econômica sobre o mundo. Porque é da dominação econômica que vem a dominação política. Então veja o quão rasteiro o Henry Bugalho pode ser. Ele, para reproduzir anticomunismo, que eu repito, é uma das características do fascismo, decidiu que ele iria subscrever a versão da história de um dos maiores propagandistas e mais perigoso por causa do alcance que tem, né? O algoritmo entrega o vídeo com o nome desse cara. Ele decidiu passar pano para esse cara, tá? Tudo em nome do seu liberalismo e do seu anticomunismo. Será que o Henry Bugalho está tentando cavar uma vaga também no Brasil Paralelo? Veja, gente, eu decidi que eu tinha que reagir a esse vídeo aqui, porque o Henry Bugalho gosta de se passar como sensato, de acusar os outros, tá? De descontrolados, de histéricos, é isso que ele gosta de fazer, tá? E basicamente o que ele está fazendo agora é surfando a onda da extrema-direita para tentar recuperar a audiência dele que está baixa. Como ele não consegue mais engajar como ele engajava antes seus vídeos, ele decidiu fazer coro com o Thiago Braga, tá? Que é da turma do Brasil Paralelo. Sabe quem é que está no mesmo time falando coisas parecidas com o Henry Bugalho a respeito da Coreia? Nando Moura. Nando Moura. Ou seja, agora o Henry Bugalho está no timezinho do Nando Moura. O filósofo e escritor Henry Bugalho no time do Nando Moura. Só porque o Castanhari
decidiu retratar a guerra colocando os Estados Unidos como culpados pela guerra. Esse foi o viés que ele escolheu. E essa é uma opção aceita pela Academia de História. Não é a única forma de contar a guerra. Mas o Castanhari não fez nada de errado ali. O Castanhari não mentiu ali. E é comum a gente utilizar fontes do local que a gente está querendo contar a história. Então você vai negar que é importante utilizar fontes norte-coreanas? É como você querer estudar a Revolução Farroupilha sem fontes gaúchas. A história do Brasil sem fontes brasileiras. Ele se curvou a essas demandas desses grupos, me pareceu que ele sentiu a obrigação de gerar um conteúdo, aí, um vídeo que fosse, em grande parte, pró-regime norte-coreano, porque o vídeo é sobre isso, né? O vídeo dele sobre a Guerra da Coreia é basicamente vilanizando os países ocidentais, os imperialistas ocidentais, e poupando ou minimizando o impacto dos regimes socialistas da época, União Soviética, a China. Então, mas só um pouquinho, mas é que assim, gente, na época, a União Soviética estava num momento de disputar a hegemonia global com os Estados Unidos, tá? Assim, concluindo o seu maior salto de desenvolvimento social, econômico, industrial da história. Tá? A China, em processo de organização para expulsar o colonizador, para conquistar sua soberania, sua autodeterminação. O que tu pode falar de ruim disso? Se você tirar o anticomunismo dessa fala, acaba o argumento. Acaba o argumento. Outra, a China vai ter uma participação maior na colaboração de afastar a ameaça imperialista da península. A União Soviética, muito pouco. O vídeo do Castanhari não era sobre socialismo. É lógico que ele tinha que citar, porque havia um movimento socialista organizando a resistência à guerra imperialista. Então vejam, é simplesmente você partir de uma premissa a priori de que os Estados Unidos são bonzinhos e os socialistas são mauzinhos. Basicamente é só isso que é feito. Tanto no vídeo do Thiago Braga, quanto o Henry Bugalho agora. E, consequentemente, a Coreia do Norte com esse regime brutal que se originou ali. Então, o que ele faz é isso, relativizar ou dourar a pílula dos regimes socialistas enquanto cria uma narrativa. Não, ele não... Olha só, isso é mentira, isso é factualmente mentira. Você pode ir lá no vídeo do Castanhari e olhar. Não há nenhuma douração, com o perdão do neologismo aqui, de pílula para regime socialista. Ele não aborda os regimes socialistas, nem da China, nem da União Soviética. Agora, ele não tem como não citar que a resistência no norte estava sendo liderada por um grupo que tinha entre suas lideranças os socialistas, que estavam organizados e que vão conseguir organizar a resistência e manter o socialismo lá depois. Isso seria mentira se ele não dissesse. Mas, repito, o Castanhari não fala sobre o regime que ali se instaura. Ele fala da resistência e ele fala da invasão imperialista. De maneira muito boa, inclusive. Que tem a ver com essa demonização das potências ocidentais. A gente pode aqui, e acho que é o que faz o Chomsky ao longo da sua trajetória como ativista também político, como crítico político, ele consegue fazer uma tarefa que não é tão difícil assim. É de você criticar o papel que as potências imperialistas ocidentais exerceram no planeta, é criticar isso e, ao mesmo tempo, simultaneamente, criticar também as consequências e os atos dos países socialistas. Nessa mesma entrevista aqui... entendeu? Assim, o Chomsky, ele tem coisas muito interessantes, mas ele também é um filósofo muito impactado, tá? Pelo aquilo que se convencionou chamar de o fim da história, tá? Com a abertura dos arquivos de Moscou, que, claro, décadas antes, mas toda a repercussão que vai dar até culminar no fim da história, tá? Que é uma intelectualidade que tem valor, mas é uma linha intelectual, quando
vai por esse lado absolutamente estéril em relação a combater o imperialismo. Porque hoje, com o distanciamento que a gente teve, a gente consegue ter algumas coisas diferentes do que se tinha ali no início dos anos 90. Uma delas é o que aconteceu na Rússia depois da União Soviética não melhorou a qualidade de vida da maior parte da população, sobretudo a população mais pobre. Então houve uma piora da qualidade de vida, houve uma redução da expectativa de vida, ou seja, aquele socialismo ruim, né, que todo mundo desse tipo de intelectualidade achou certo classificar assim, era melhor do que veio depois. Porque o que veio depois é um país periférico dependente, um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, se você preferir. Ou seja, uma sombra que foi a União Soviética, né? Então já se tem isso. Segunda coisa que se tem também, o mundo de lá para cá, esse mundo unipolar, não trouxe desenvolvimento para o sul global. Ou seja, a inexistência de um bloco socialista não melhorou a vida dos mais pobres. Ao contrário, aumentou a desigualdade, aumentou a pressão imperialista, aumentou o poder dos Estados Unidos de manipular, de interferir na vida dos outros países. Então hoje, com esse distanciamento, já tem muita gente revendo aquelas teses que ajudaram a formar parte do pensamento do Chomsky. Essas teses fatalistas aí do fim da história. Sabe? Que vão defender uma social-democracia, uma forma de domesticação do capitalismo, que a gente sabe que no final das contas não deu fruto nenhum. Nenhum. É só a gente olhar qual país ficou rico, né, saltou ali de ser um país pobre para ser um país de um PIB per capita alto, que nem é uma boa métrica, mas só para vocês terem algum parâmetro aqui, depois do início dos anos 90. A gente não teve, gente. Não existiu isso. Não existiu isso. Você vai ter uma ou outra experiência de monarquia, de ditadura, de cidade-estado, ainda há convite, porque servia a interesses geopolíticos da grande potência imperialista que é os Estados Unidos. Enquanto que a gente teve nesse mesmo período um aprofundamento da desigualdade entre os países ricos e pobres. E um aumento da instabilidade do mundo capitalista que não consegue mais passar longos períodos sem graves crises. Então muita coisa está sendo revista disso. Entende o que eu estou querendo dizer? Então hoje, quando a gente olha para o período da União Soviética, a gente faz sim uma análise crítica, dos problemas, mas a gente não bota a criança fora junto com a água do parto. Porque o que veio depois não se mostrou mais efetivo, superior para quem interessa, que é para quem tudo produz, que é a classe trabalhadora. Então a gente tem que pensar, enquanto gente que vive no sul global, num país vítima do imperialismo, a gente tem que pensar com um olhar crítico sobre o imperialismo, revisitando e valorando as perspectivas dos países vítimas do imperialismo, como, por exemplo, a Coreia do Norte. Essa é a posição que eu julgo ser a mais acertada. Se o Henry quer defender o imperialismo, sentado lá na Europa, é isso, né? Você está num dos raros lugares do mundo que se beneficiam desse tipo de política. Aí é mais seguro e mais tranquilo, né? Agora, eu aqui prefiro fazer aquilo que o Castanhari fez no vídeo, valorar a visão do país que está sendo atacado, e não do país que ataca, como o que o Henry está fazendo agora aqui. Diante, quando o entrevistador pergunta para ele aqui, olha, o que você pensa sobre a queda do socialismo após o colapso da União Soviética? A resposta do Chomsky é o seguinte: antes de tudo, não houve queda do socialismo porque ali não havia socialismo. Na verdade, na minha visão... Isso é uma entrevista de 2001, se eu não me engano, tá? E eu gostaria de saber se o Chomsky ainda tem essa opinião, tá? Porque essa é a típica opinião compartilhada por trotskistas, compartilhada por eurocomunistas, compartilhada por sociais-democratas, tá? Por alguns sociais-democratas, que é uma versão anticomunista.
É uma versão que procura estabelecer regrinhas para identificar o que seria o socialismo. E não o socialismo como um processo de transição. Então é o tipo de visão, por exemplo, daqueles que acreditam que a China é uma potência que abandonou o socialismo e ponto, que não há debate sobre isso, que não há disputa sobre isso, e que o que a China faz é simplesmente capitalismo. Eu soltei um vídeo falando que a China está destruindo o capitalismo. Claro que é um clickbait, mas não só, porque o que eu estava tentando mostrar ali é que há sim uma nova forma social na China. Porque se isso é capitalismo, eu nem quero responder essa pergunta agora, é no mínimo um outro tipo de capitalismo. Planejamento de 50 anos, com uma intervenção da compra governamental e da organização da economia por parte do Estado de maneira muito direta, né? E que está tirando aí pessoas da pobreza, assim, de maneira histórica e inigualável. Por isso que eu acho que ainda há um debate sobre isso. E eu escrevi sobre isso, o colapso da União Soviética foi uma pequena vitória para o socialismo, justamente porque a União Soviética era uma das principais barreiras contra o socialismo. Tem sido desde 2017. Now, why is it called socialism? Well, I think it's complicated. Deve ser essa entrevista de 2000, porque o Chomsky aí deve ter no mínimo uns 20 ou 30 anos a menos, tá? Só que a realidade não corrobora essa afirmação, né? Porque do fim da União Soviética para cá, não só não floresceu nenhuma outra experiência socialista, como as que tinham, todas saíram muito enfraquecidas, né? E a prática é o critério da verdade. We should look at it. The Soviet Union calls it socialism, and after they took control of they did take control pretty soon of most of the international socialist movement, because primarily of the prestige of having created something sort of socialism. Incidentally, just a side remark, Lenin remained, despite it all, a sort of an orthodox Marxist in many respects. And as an orthodox Marxist, he didn't believe that it was possible to have socialism in the Soviet Union. This was supposed to be up to his death, or shortly before his death, when he was still writing, speaking lucidly. Então não existiu NEP, então não foi o próprio Lenin que implementou a NEP. É terrível estar assistindo isso. He kept the view that the Soviet revolution was a holding action. They would just kind of hold things in place until the real revolution took place in Germany, because the revolution, according to Marxist doctrine, was going to take place in the most advanced sector of isso é verdade que ele está falando agora, mas assim, ainda no tempo de Lenin isso foi superado, tá? Pelo próprio Lenin, inclusive. Modern industrial capitalism, for all the reasons that you read about in Marx. That's where the revolution had to take place. Obviously, that wasn't the Soviet Union, so there couldn't be socialism there. It was just some kind of holding action. And that presumably gave some sort of justification for eliminating the socialist institutions. I don't think it's a real justification, but probably that was the internal justification. And again, in taking that view, he was in accord with the mainstream Marxist tradition. Well, after that comes the view that all of this is socialism. And why should the Communist parties take that view? I think the reason is because they wanted to exploit the moral force of socialism, which was quite real. It's kind of hard to remember that today, but at that time it was very real. This was regarded as a progressive moral force, and by associating their own destruction of socialism with the aura of socialism, they hoped to gain credit in the working classes and other progressive sectors. Now, the West also identified that with socialism, and they did it for the opposite reason. They wanted to associate socialism with the brutality of the Russian state that undermined socialism. So what you had is that the two major world propaganda agencies, for their own quite different reasons, were claiming... É uma visão, assim, quase que infantil, assim, com perdão, assim, com todo o respeito que o Chomsky merece, mas, assim, ele tá redondamente errado aqui, porque fala em brutalidade do socialismo. Sendo que sequer existe, né, qualquer leitor de Marx sabe que socialismo não é modo de produção, né? E como processo de transição, tudo que é carregado dos escombros do capitalismo. Então essa brutalidade, ela não é do socialismo, ela é do capitalismo. Porque, para além do que é a brutalidade do capitalismo, da exploração da força de trabalho, da desigualdade, o resto, assim, é propaganda, né, gente?
É propaganda, então é você corroborar um discurso que hoje em dia não dá mais, né? De achar que aquilo que é condenável na União Soviética também não acontecesse no mundo capitalista. Então eu não estou negando que as coisas brutais acontecessem. Eu estou dizendo simplesmente que isso acontece não só no campo soviético. Isso acontece no campo capitalista também. Por isso que a gente tem que olhar essas coisas em perspectiva para conseguir separar o que é o que, né? E repito, a prática é o critério da verdade. E a prática nos mostrou o que depois? Qual foi a consequência concreta da dissolução da União Soviética? É só a gente olhar as pesquisas lá na Rússia e ver o tamanho do saudosismo que a gente tem em relação à União Soviética. This is socialism, but this destruction of socialism is socialism. And it's very hard to break out of the control of the world's two major propaganda agencies when they agreed. They agreed for different reasons, but they basically agreed, and that then became doctrine and dogma. Well, I think people should ask whether that's true. É possível que qualquer pessoa que se... Mas eu acho que ali o chat colocou uma coisa que eu acho que faz sentido, né? O Chomsky se declara anarquista, né? E aí, enfim, é aí que surgem as nossas divergências. Eu acho um tanto quanto romântico, né? Porém um pouco irreal, né? seja intelectualmente honesta, possa criticar o tal socialismo real, criticar os abusos que aconteceram, os absurdos que aconteceram, criticar o regime norte-coreano, criticar o modo como as coisas se dão ali, criticar o modelo chinês se for necessário, criticar, sabe, Cuba, criticar o que for necessário, do mesmo modo que você... Repito, o vídeo do Castanhari não é sobre o regime. Então, assim, sequer faz sentido essa parte do vídeo. Isso aqui é só o errebugalho espalhando anticomunismo, gratuito. Pode criticar também, sabe, as práticas absurdas, imperialistas de fato, né, e que transformaram os Estados Unidos nessa potência bélica que durante o século XX invadiu e instigou golpes de Estado por vários países do mundo. Você pode fazer isso sem precisar distorcer a história para isso. E aí o que o Thiago Braga faz, e aqui eu não sei qual a formação dele, eu procurei aqui para saber o que ele é, mas eu não consegui encontrar. O que o Thiago Braga faz? Bem, ele vai pontuando ali muitas afirmações feitas no vídeo do Castanhari, que foi um vídeo produzido com assistência aí de um grupo, né, que é um centro de estudos de política Songun no Brasil, que onde eu saiba também divulga basicamente propaganda norte-coreana. Ele... Não foi só o grupo de estudos da política Songun, né, e o Lucas Rubio em específico, tá? Mas ele participou do processo. E eu repito, eu acho isso minimamente honesto se você quer fazer um vídeo a partir da visão do país que está sendo invadido. Tá? Isso é o minimamente honesto. Tem uma perspectiva no vídeo do Castanhari, não há dúvida disso. Mas é impossível fazer história sem perspectiva. Agora, o que tem ali é apego ao rigor metodológico, que é coisa que o Thiago Braga sequer sabe o que é. Ele segue as diretrizes desse grupo aqui, inclusive acho que as referências propostas também, devem ser todas referências advindas desses grupos, há muitas referências deles. E é isso, né? Eu acho conveniente também da parte do Bugalho não encontrar a formação, né, acadêmica do Thiago Braga, né? Porque aí ele teria que assumir que ele está desqualificando profissionais da história que auxiliaram no roteiro do Castanhari e qualificando uma pessoa que sequer é um profissional da história. Aqui, e o que ele faz é seguir uma interpretação histórica bastante determinada e bastante enviesada para isso. E aqui a gente vai ter que entrar em alguns elementos sobre historiografia, né? Sobre o processo de escrever história. Existem várias correntes historiográficas, existe uma corrente positivista, que talvez seja a corrente que o Thiago Braga segue, talvez tenha inconscientemente, mas... Então, assim, existe uma corrente positivista? Existe. Há pelo menos uns 60 anos não sai mais nada dessa linha de pesquisa, porque não é aceito na academia de história. Foi ultrapassado isso. Eu não sei se existe algum lugar no mundo ainda que aceite, tá? Você fazer o referencial teórico da sua produção ancorado no positivismo, tá? Então, assim, não dá para dizer que o positivismo é aceito pela Academia de História. Tá? O positivismo é acusado, inclusive, de causar um estrago enorme na Academia de História. Tá? Durante o período que ele foi mais aceito. Começa por aí. E uma das acusações que eu faço ao Thiago Braga é a de positivismo em relação às fontes. Sobretudo que ele vai trabalhar com fontes mais antigas, secundárias ou primárias, tá? Ou seja, isso aí já é um desvio. Desvio.
tá? Uma visão que acredita que conta a história tal qual ela aconteceu, que os historiadores seriam pessoas que acessariam os documentos históricos, artefatos históricos, os eventos históricos, né, de algum modo, e através disso contariam de maneira fiel o que se deu. Há uma vertente marxista, que eu acho que é a vertente que predomina em grande parte em certos discursos virtuais, e talvez em grande medida também na academia. Não, na academia é a escola dos análises, tá? Escola dos análises, tá? Não é marxismo, tá? O marxismo tem um impacto grande e chegou a haver bastante produção dentro dessa linha depois do período positivista, que é muito antigo, mas já há bastante tempo que é muito difícil você emplacar uma tese marxista raiz na academia de história, tá? Então, de novo, o Herbugalho falando do que não sabe. Tá. Que é um discurso que parte de uma leitura que interpreta a realidade a partir da luta de classes e de processos econômicos que originam conflitos e contradições históricas que vão levando transformações ao longo da história. Há uma vertente feminista, há uma vertente decolonial e também há uma vertente pós-modernista, que talvez seja com a qual eu mais me identifique, que questiona a ideia de uma verdade objetiva. Essa corrente entende que... Ele simplesmente esqueceu de citar a escola mais utilizada, que é a escola dos anais, né? Então, começamos bem, né, Herbugalho? Tá bom, você tá passando pano por um charlatão, desqualificando os profissionais, falando de coisas que você não sabe. Tá ótimo, né? Mas é o filósofo e escritor. As histórias que a gente conta sobre países e civilizações, elas são interpretações, são narrativas construídas e que têm um propósito, muitas vezes, um propósito de poder. E aqui eu quero citar um autor específico, que é o Trouillot, que ele é autor de um livro que é Silenciando o Passado, um livro muito interessante, que tem uma pegada também pós-modernista nesse sentido, né? E o que o Trouillot fala é que a história nunca é objetiva, ela nunca é, sabe, impessoal, é um jogo que vai revelando e ocultando certas coisas de modo a criar uma percepção sobre quem nós somos, sobre o que a nossa civilização é, sobre o que é a nossa cultura, sobre o que nós fomos e o que nós queremos ser também. E para o Trouillot, o discurso histórico, ele não está restrito e nem sequer é privilegiado ao discurso historiográfico da academia. A história está sendo contada o tempo todo por diferentes agentes históricos, por diferentes intérpretes da história. Quando você tem, por exemplo, um guia turístico que leva você até uma ruína, e esse guia turístico conta uma história para você sobre aquela ruína, esse guia turístico também está compondo a história. Mas isso não é ciência, tá? Isso não é historiografia. Tá? Isso pode ser objeto da historiografia. Tá? Agora, assim, é consenso entre nós profissionais da história, né, que nem o Henry, nem o Thiago Braga são, né, e eu sou profissional de história, o que é mais ou menos consenso é isso, assim, ó, não há uma visão monolítica da história, toda a visão da história parte de uma perspectiva, né, a história não se resume ao passado. Então, é uma forma de ler o passado para influenciar no presente. Então, a história está sempre em disputa. Né? Isso é pão comido, gente. Isso aí, assim, sei lá, é primeiro semestre da faculdade de História, sabe? Entender que toda a história é contada a partir de uma perspectiva. E esse é o meu ponto aqui desde o início. Tá? O Castanhari partiu da perspectiva do povo que estava sendo invadido. E fez um trabalho bem feito a partir dessa perspectiva. Porque o que o Thiago Braga fez no seu vídeo é o que ele faz em todos. Ele usa dois tipos de fonte. Primeiro, ele tem um viés positivista para tratar as fontes, que não é nem bem positivista, eu estou chamando aqui de positivismo porque é mais ou menos um positivismo, mas em que sentido? O Thiago Braga, ele faz seus vídeos como um aluno do ensino médio faz uma pesquisa para o professor de história. Então ele vai lá nas bibliotecas que ele está acostumado a ter acesso, algumas delas inclusive com boas fontes, pesquisa nos textos palavras, frases, coisas que vão de encontro, né, ou ao encontro, melhor dizendo, do seu viés de confirmação, pinça parágrafos dos textos que corroborem o seu viés de confirmação. Então ele já tem uma resposta, tá, da pesquisa que ele está fazendo. Então veja, isso já é anticientífico, né, porque numa pesquisa em história você não tem a resposta, você está indo atrás dela. O Thiago Braga já parte do princípio que ele tem a resposta. Ele apenas procura nas fontes trechos específicos que ele possa utilizar para corroborar a sua visão. E aí nessas fontes ele vai ter dois tipos. Uma são panfleteiros que nem ele. Então, fontes extraídas de think tanks, como no vídeo da Coreia ali, de desertores, de detratores do regime norte-coreano. Então ele vai usar essas fontes que são fontes propagandísticas.
E para além dessas, ele utiliza fontes que não são propaganda, são fontes sérias. Mas aí ele costuma pensar um trecho que corrobora o que ele está dizendo, mas que não é a conclusão do autor daquela fonte. Isso para mim ficou flagrante quando ele cita lá a Lilia Schwartz para falar da escravidão, dizendo que ela não diz no livro. Tá? E eu até disse alguns dias atrás que ele teria feito a mesma coisa em relação à Coreia, mas não foi ele, foi um outro canal ali, como é que é? Conhecimento Expandido, uma coisa assim, que vai citar o professor Vicentini, que é gaúcho, que dá URGS, acho que agora já deve estar aposentado, mas eu já tive aula com ele, aliás, a obra dele sobre a Coreia é uma das mais conhecidas, tá? E ele cita o professor para dizer o que o professor não diz. O professor Vicentini, inclusive, é marxista, socialista e tudo mais. Tá? E tem uma opinião bem crítica à visão do Ocidente a respeito do socialismo Juche. Entendeu? Então esse é o método deles. Tá? É um método de falsificação da história para a defesa de um discurso político. Não tem problema você utilizar a história para defender um discurso político, porque todo mundo parte de uma perspectiva. O problema não é esse. A minha crítica ao trabalho do Tiago Braga sempre é em relação ao método. Você ter uma perspectiva ou um enviesamento, se você quiser, é tranquilo na história. Mas você tem que se apegar ao método. Se você se apegar ao método, você vai produzir um bom trabalho, mesmo que esse trabalho defenda determinada perspectiva, porque todo historiador defende determinada perspectiva, como Castanhari defendeu determinada perspectiva. Tá? Agora, o que o Tiago Braga faz não é história, não é historiografia, não é sério. Ninguém que quer fazer um debate intelectual sério pode normalizar Tiago Braga, Brasil Paralelo e toda essa camarilha. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês verem que o R. Bugalho não é um centrista, sequer é um progressista de esquerda. É um progressista liberal, é um centro-direita. Só que é um centro-direita liberal que, quando o bicho pega, cai para o lado da extrema-direita, como ele está fazendo agora. Simplesmente para defender o seu anticomunismo, ele está repetindo o discurso do Nando Moura. Assistam esse react, depois vão lá no canal do Nando Moura e comparem o que o Henry está falando em relação ao vídeo do Castanhari com o que o Nando Moura falou em relação ao vídeo do Castanhari. Também é um dos agentes que está, relatando o passado, e esse relato que ele traz pra gente também ilumina certos aspectos ao mesmo tempo que oculta outros aspectos. Um livrinho de história da banca de jornal, o filme histórico que você vê com o Mel Gibson, todas essas histórias contadas pra gente. O filme do Mel Gibson não é historiografia, não é ciência. Pode até ser bom. Pode ser um filme que historiograficamente até seja bom, mas não é. Vídeo pro YouTube também não é. Não é, tá? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que pegar um livro que nem o do professor Vicentini, da Guerra da Coreia, porque lá sim você vai ter um trabalho ancorado em bases metodológicas robustas. Sério academicamente. Aí você vai ver se ele não vai usar também as fontes do Centro Shogun, se ele não vai usar a história local do povo que foi invadido, porque é assim que os historiadores fazem. Você vai ter ali rigor metodológico. Gente, sobre o passado, elas fazem parte de um imaginário coletivo que a gente vai desenvolvendo, nós todos, enquanto seres históricos, vamos desenvolvendo para compreender quem nós somos. Então nós sabemos, sabemos que na Coreia do Norte existe uma versão dessa história da Guerra da Coreia, existe uma interpretação sobre isso, que também é um discurso de poder, que também é um modo que o regime norte-coreano possui para controlar os seus cidadãos e para criar o senso de identidade. E essa versão de lá é falsa necessariamente? Entenderam o salto que ele dá? Por quê? Por que a visão de quem sofreu a invasão é falsa? Ah, porque lá é socialismo, o socialismo é mal. É isso, tá, gente? No final, se você juntar, é só isso que você tem ali. Você está invalidando a perspectiva do povo invadido, porque ali socialismo igual a mal. Capitalismo bom, os Estados Unidos defende capitalismo igual Estados Unidos bom. É esse o silogismo. Tá entendendo? Isso não é filosofia, gente. Por isso que eu digo, esse cara não dá pra dizer que ele é filósofo.
Ele é formado num curso de filosofia. A gente já reagiu aqui a ele várias vezes, já mostrou que mesmo na área dele ele é fraco. Eu não sou um profissional da filosofia, eu tenho uma pós em filosofia, em ensino de filosofia, isso não me faz filósofo, e eu tenho mais bagagem para falar de filosofia do que o Henri Bugalho. Criar um senso de existência, para criar um senso de pertencimento, para criar um senso de legitimidade para o regime, e que esse discurso é válido naquele ambiente. Claro, e aí o povo é passivo, entendeu? E aí os profissionais da história norte-coreanos são passivos. Estão entendendo? Só estão lá apenas para defender o regime, porque lá é um lugar que todo mundo tem que usar o mesmo corte de cabelo que o Kim Jong-il, todo mundo tem que ficar sério porque ri, né, da cadeia, lá as pessoas empurram trens, lá não tem cachorro porque as pessoas comeram cachorro. Então tá, Henry, vai lá, começa a repetir aí essas mentiras da Rádio Free Asia, que inclusive é mantida por uma das fontes que o Thiago Braga utilizou no vídeo dele. É esse o nível, gente, entendeu? É esse o nível. A gente tem que desmascarar o Henri Bugalho para entender assim, ó, não é uma pessoa do nosso campo. Não é. Surfou a onda anti-bolsonarista, tá? Ganhou o dinheirinho dele, é justo, tudo bem, tá no direito dele. E agora, como se esvaziou essa pauta, não sobrou nada que se aproveite no Henri Bugalho, e ele tá tentando ganhar audiência colando com o Nando Moura. É isso. Comunidade como forma de controle também, e que está alinhado com outros movimentos pelo mundo, que está alinhado com movimentos que contaram histórias sob seu modo, desde uma perspectiva, entre aspas aqui, socialista, nesse enfrentamento contra as potências imperiais. Do mesmo modo como os comunistas sempre questionam fontes ocidentais, se você, por exemplo, é um autor, um historiador norte-americano que conte a Guerra da Coreia, você vai ter um comunista questionando aquela fonte, dizendo, por que eu confiaria nessa fonte liberal, por que eu confiaria nessa fonte imperialista? Você também tem todo o direito. Não é assim, tá, gente? Assim, a gente questiona a fonte que não tem rigor metodológico, que não é revisada por pares. Eu não posso pegar um texto, tá, publicado no site do Brasil Paralelo e não questionar essa fonte. Eu não posso pegar um texto produzido por um desertor que sustenta uma rádio de propaganda imperialista no Oriente e não questionar essa fonte. Por isso que eu disse, o Thiago Braga trabalha com dois tipos de fonte. Essas que a gente tem que descartar, porque não fazem parte da ciência e história, e outros que fazem. Ele utiliza, sim, algumas fontes boas nos vídeos dele. Mas, via de regra, pelo que eu já vi nos outros materiais, ele diz coisas que as fontes não dizem. Tá? É uma seleçãozinha que a gente chama de cherry picking. Você tira um parágrafo e diz, olha só, tudo que eu estou falando aqui se corrobora nesse parágrafo aqui. E aí omite que no parágrafo seguinte, o autor que ele está citando chega numa conclusão diferente da dele. Isso é desonestidade intelectual. E isso eu já peguei o Thiago Braga fazendo no Flagra. Tá? Agora é lógico, para fazer para esse vídeo específico, a gente teria que ter acesso às fontes e ler todos os livros. Né? Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, talvez eu tenha, talvez alguém faça e eu simplesmente apresente esse conteúdo, mas talvez a gente tenha que pensar numa situação desse tipo, porque é muito fácil enganar o jovem do ensino médio, né? Que é muito seduzido por um discurso, porque o Thiago Braga também tem uma posição. E veja, eu já falei isso 1 milhão de vezes, não está nem errado o Thiago Braga ter uma posição, o problema não é esse. Ele quer contar a história a partir da perspectiva da direita, beleza, existem historiadores sérios que fazem isso, mas então tem que se apegar no método. Não é o que o Thiago Braga faz. De questionar fontes que estejam alinhadas ao regime norte-coreano. Por que a gente vai aceitar fontes que estão legitimando um discurso oficial de um regime? Do mesmo modo que a gente pode pensar aqui no paralelo, né? Vamos supor que em Israel, o governo israelense emite uma série de notas sobre o conflito com a Palestina, sobre a invasão da Palestina, sobre a guerra contra a Palestina. Por que você vai aceitar? Por que você... Mas não é literalmente isso que o mundo inteiro faz. Eu tenho certeza que o Henry faz a mesma coisa. Ele leva em consideração, por exemplo, as posições do Mossad. Ajudem aí, chat. Nós tivemos um exemplo agora há poucos dias, né? O brasileiro foi entregue para o Mossad porque veio no Brasil e teria... Brasileiro não, um palestino que veio no Brasil foi entregue ao Mossad porque, segundo o Mossad, teria ligações com o Hamas. E o Mossad é bom, o Hamas é mau. Eu sou capaz de apostar que o Henri Bugalho, se comentou isso, passou pano para isso. Achou certa a atitude do Brasil. Eu sou capaz de apostar
que o Henri Bugalho desqualifica qualquer informação vinda do Hamas e classifica o Hamas como um grupo terrorista. Eu sou capaz de apostar nisso. Só que eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ver tanto o que o Mossad está dizendo quanto o que o Hamas está dizendo. E avaliar se aquilo que um está dizendo e que o outro está dizendo tem conexão com a realidade. Sabe, em sã consciência aceitaria a versão oficial do governo israelense. Há alguma razão para fazer isso? Eles vão contar a história que eles querem contar. Eles vão contar a versão da história que eles querem que você acredite. Você não tem a obrigação de aceitar e você tem o dever, inclusive, de questionar e criticar aquela versão oficial e tentar coletar outros dados de modo a ter uma percepção mais abrangente da realidade. Do mesmo modo que não há nenhuma razão para a gente aceitar a versão que o Hamas fornece sobre o conflito. Aí é importante que você una os elementos e vá tentando construir sua visão mais apropriada da realidade a partir de diferentes fontes e compreendendo ali onde uma fonte oculta informação, onde a outra revela, onde uma falseia a história, onde a outra apresenta evidências sólidas para você poder entender o que está acontecendo. Então, no caso da Guerra da Coreia e da formação desses dois estados, não me parece sensato, nem prudente, nem razoável, nem, sabe, minimamente racional que você compre a versão norte-coreana de maneira acrítica e aplaudir. Mas então assim, vamos separar as coisas. Vocês podem olhar o vídeo do Castanhari. Ele não compra de maneira crítica nem nada. Agora, é correto, tá, do ponto de vista historiográfico, você levar em consideração, tá, se você está fazendo a história da Coreia, você tem que buscar fontes coreanas. Se você está fazendo a história do Brasil, você tem que buscar fontes brasileiras. Tá? É saudável fazer isso. Não é obrigatório, tá? Mas é bom. Até para você confrontar com outras fontes. E pelo que eu entendi, seriam 3 principais profissionais da história por trás do vídeo do Castanhari. Um deles, tá, é o Lucas Rubio, que teria mais comprometimento com a posição do Centro Shogun. Tá? Os outros 2 não. Mas todo mundo só lembra do Lucas. Entende? Então eu até achei que foi bem balanceado. Não, se pegaram profissionais da história, mas também se procurou um profissional que tem como objeto de estudo da sua vida a Coreia Popular. Como é que você não vai olhar esse cara? Como é que você não vai pegar informação daquilo que pode ser talvez o maior especialista no assunto no Brasil? Ou pelo menos o centro de pesquisa que certamente é o mais especializado no assunto no Brasil. Ainda mais quando você faz, vamos dizer assim, 3 partes, né, e isso é apenas uma das partes. Isso é uma terça parte, já que você tem outros 2 profissionais também responsáveis pelo roteiro. Agindo como se fosse a versão definitiva de uma história sobre aquele conflito que tem 2 posições ideológicas muito distintas. Por que você vai comprar a versão dos americanos? Ou por que você vai comprar a versão dos norte-coreanos? Não há nenhuma razão para você fazer isso. Aí que é preciso o esforço, né? Que é um esforço crítico de você comparar as versões e percebendo ali como as coisas vão se dando. O que o Thiago Braga faz, e aí eu acho que é o ponto que pegou, na verdade, né? Nesse react que ele faz aí do vídeo do Castanhari, é pegar as próprias fontes, ou algumas das fontes que o Castanhari apresenta nesse vídeo, e usando essa mesma fonte mostrar como... Cara, como... Eu não sei, eu ia dizer que ele é ingênuo, mas não pode ser. Eu acho que é desonestidade intelectual mesmo. Sabe? Eu não acredito que uma pessoa que leia, que tem o hábito de ler livro acadêmico, não saiba que é perfeitamente possível fazer isso que o Thiago Braga faz. Tirar um parágrafo de contexto para utilizar isso como viés de confirmação. Eu me nego a acreditar, tá? Me nego a acreditar que ele não saiba. Isso só pode ser desonestidade intelectual. Como a visão dele não está de acordo com aquela fonte citada. E aí é um problema, porque se você aceitou aquela fonte, se aquela fonte é confiável, se aquela fonte é relevante, você não tem, a princípio, motivos para desconfiar dela, a não ser que haja uma outra fonte relevante que apresente uma visão contrária. O que tem de verdade aqui, o que tem de falso, e o que tem de verdade aqui, o que tem de falso. E aí você tem que comparar as fontes e tentar encontrar uma resposta. Mas você não pode fazer isso a partir de um parágrafo, Henry. Que basicamente o que ele faz, ele pinça alguns parágrafos que corroboram o viés dele. É inacreditável, sabe? Uma criança de 14 ou 16 anos, né, um jovem, né, um adolescente, que está no ensino médio, ter esse tipo de pensamento, eu entendo, acho tranquilo, é de boa. Mas um cara que vem pra internet se dizer filósofo, entendeu? Não dá, cara. Não, é inacreditável. Mostra que, como eu falei, nos aproxime mais da interpretação real. Ao mostrar essa contradição, né, ao mostrar como as fontes foram utilizadas de maneira freestyle pela equipe do Castanhari nesse vídeo sobre a Coreia, isso lança dúvidas severas sobre o conteúdo. Onde mais isso aconteceu? Onde mais eles foram pensando em Tá entendendo? Olha só, ele
partiu do princípio que quem fez a interpretação freestyle foram os profissionais da história. E que o Thiago Braga, que não é um profissional da história, é que fez a interpretação correta. Ele partiu do princípio que os profissionais da história, que apresentaram uma visão da história a partir da perspectiva do povo que estava sendo invadido, foram desonestos intelectualmente, e que o Thiago Braga, que relativizou a escravidão, que é figura cativa na programação do Brasil Paralelo, que é herói da extrema-direita, esse cara tá certo. Tá entendendo? E ele tá fazendo isso a priori, tipo assim, ele não leu as fontes, ele não conhece a metodologia da história, ele sequer procurou saber se o Thiago Braga de fato era um profissional da história, ele tá questionando os verdadeiros profissionais da história, e esse é o cara a favor da ciência, gente. Entendeu? Por isso que eu abri o vídeo dizendo, eu tinha só que tá xingando. E vocês repararam que eu não xinguei ele nenhuma vez ainda. Mas o que ele merecia era que eu estivesse agora xingando. Porque esse tipo de baixeza intelectual, tá? Sequer merece que a gente coloque no nosso nível para fazer um debate. Esse tipo de coisa a gente tem é que xingar mesmo. Mas eu tô evitando. Para poder defender uma visão da Coreia do Norte, para poder defender a narrativa norte-coreana. Mais uma vez a gente volta ao tópico. Por que aceitar tal fonte e não aceitar outra? Por que devemos aceitar a versão oficial do governo norte-coreano e não aceitar a versão dos americanos sobre essa história? Ou a versão dos sul-coreanos sobre essa história? Basicamente porque os coreanos foram um povo invadido. E os americanos foi o povo que invadiu. Então você vai pegar a versão do povo que atacou, é lógico que eles vão criar um subterfúgio para justificar o ataque. A mesma coisa não acontece no povo invadido. É inacreditável, cara. Nos leva a selecionar fontes de um governo que é reconhecidamente isolacionista e que não possui nenhuma transparência. Porque claro, o governo é que é isolacionista. Não é o mundo capitalista que isola as nações socialistas. Cara, não dá, mano. Não dá. Entendeu? Assim, o governo da Coreia Popular é isolacionista. Então é por isso que o governo da Coreia Popular fez um bloqueio para que eles não pudessem ter relações econômicas com o resto do mundo. O governo da Coreia bloqueou o mundo porque eles são isolacionistas. Assim como o governo de Cuba bloqueou o mundo porque eles são isolacionistas. Puta que pariu, cara. Puta que pariu! A gente faria isso. Do mesmo modo como ocorreu com a União Soviética. A União Soviética também era um regime bastante fechado, bastante obscuro, né? Pouca transparência. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Que regime fechado! Enquanto existiu União Soviética, havia um processo de franca, de direta, de intensa colaboração entre os países socialistas. A União Soviética tinha uma relação, por exemplo, com Cuba, onde ela quase sempre saía perdendo economicamente, apenas para manter melhor o socialismo na ilha. Havia uma colaboração internacionalista. Sabe, o anticomunismo é tão grande que ele vai descendo até o ponto que ele começa simplesmente a mentir. Mentir. Era obscuro caralho. Você acha que o mundo ocidental, que estava em guerra contra a União Soviética, tinha que estar sabendo dos processos políticos da União Soviética? Vocês acham que isso é razoável, gente? Não, agora nós vamos aqui colocar para todo mundo aqui o que nós estamos discutindo aqui, porque senão nós vamos ser acusados de ser obscurantistas. Eu não estou dizendo com isso que não teve perseguição política, que um monte de gente que foi assassinada simplesmente era crítica do regime e tinha razão em muitas coisas. Eu não vou negar que os gulags eram prisões políticas e que eles encheram de gente e obrigavam as pessoas a trabalho forçado. Eu acho que o Stalin, em algum momento, e é uma opinião pessoal, enfim, não é nem uma opinião técnica, se é que vocês querem tirar assim. Eu acho que o Stalin lá pelas tantas começou a enxergar chifre em cabeça de cavalo, porque a ameaça real era muito grande que ele estava enfrentando. Eu acho, sim, que ele, enfim, tem muitos erros ali. Mas até os erros da União Soviética são importantes. Por quê? Porque eles nos ensinam, né?
A gente tem que olhar para aquilo e entender aquilo em perspectiva. Então não é uma questão de passar pano pro Stalin. A questão é que, objetivamente, para a classe trabalhadora russa, a vida piorou depois do fim da União Soviética. O socialismo no mundo inteiro ficou mais difícil depois do fim da União Soviética. A desigualdade no mundo aumentou depois do fim da União Soviética. E hoje, quando os liberais utilizam dados sobre o capitalismo tirar pessoas da pobreza, eles pegam os dados da onde? Da China, porra! Além de botar lá uma média de $3 por dia, que é uma falsidade, se tirar a China, acabou esses dados. Então, assim, chega a hora que eu não tenho mais paciência. E muita coisa que a gente foi descobrir sobre a União Soviética só se deu após o colapso do regime. E aí abriram os arquivos, que são milhões de documentos, e ainda hoje os especialistas estão investigando esses documentos, trazendo à luz novas revelações sobre como era o regime soviético. Muita coisa que a gente vai saber sobre a Coreia do Norte só vai se dar uma vez que esse regime acabe, se um dia acabar. E aí sim a gente vai poder, suponho, né, tendo esses documentos, havendo esses arquivos, a gente vai ter acesso àquilo que eles... A gente vai ter acesso, Henry, mas sabe o que nós, aqui, vítimas da influência do chamado mundo ocidental, vamos ver disso? Só o que interessar politicamente. Porque tudo que não for servir de anticomunismo vai ficar restrito a quem está estudando lá. Por isso que a gente tem, como profissional da história, que valorizar quem está estudando lá. Porque senão, a gente só fica sabendo do que é do interesse do imperialismo, como é basicamente do que aconteceu com a União Soviética. Entendem? Por exemplo, nesses mesmos arquivos aí utilizados para falar mal da União Soviética, se descobriu um monte de coisa. Por exemplo, que havia mais segurança alimentar na União Soviética do que nos Estados Unidos para a população trabalhadora. Mas isso não é o que circula na grande mídia, né? Estavam ocultando. Então, essa questão da fonte, da referência, ela é muito importante para você poder acessar esse período histórico, acessar o que se deu no passado e tentar construir uma história que seja mais fidedigna possível aos fatos, embora, tendo essa visão pós-moderna, a gente... Sequer a gente trabalha assim na história. Eu vou desligar, gente, tá? História de, história fidedigna. Não, o rigor tem que ser com o método. Que ele não citou nenhuma vez no vídeo, porque ele não entende patavinas de história. Mas acho que tem que dar pitaco sobre tudo, né? E espalhar anticomunismo. Eu vou dizer, olha, enche o saco, galera. Falta ainda 2 minutos, um pouco mais aqui, mas assim, eu tô... Deu, tá? Enche o saco, tá bom? E se você chegou até aqui, tá? Desculpa, eu não vou continuar. Vou continuar porque vai ser só isso, ele já tá num lero-lero aí faz uns 5 minutos, e eu já falei o que eu queria falar também. Tá bom? Então se chegou até aqui, deixa o like, curte, compartilha, te inscreve no canal, se não é inscrito, confere se ainda está inscrito, caso você já tenha se inscrito por aqui, né? E é isso, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até a próxima.